Moraes instaurou um inquérito policial para perseguir a Receita, o COAF e a imprensa, alegando sem provas que eles fizeram vazamentos contra ele e contra outros ministros. Mas isso pode acabar sendo a maior derrota de Moraes até agora. Banco Mundial emite comunicado assustador para o Brasil em 2026. É isso mesmo. A economia do Brasil deve entrar em um ciclo preocupante em 2026. De acordo com o relatório semestral divulgado pelo Banco Mundial, a projeção para a expansão do Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, é de apenas 2%. Segundo a instituição, esse resultado é impulsionado por estímulos fiscais adotados pelo governo americano, que tendem a neutralizar parte dos efeitos negativos das tarifas comerciais sobre o consumo interno e os investimentos produtivos. No caso do Brasil e de economias semelhantes, o desafio central será sustentar algum nível de dinamismo econômico sem comprometer o equilíbrio fiscal e a estabilidade dos mercados de crédito, resultando em juros ainda mais elevados e mais taxas para o consumidor. Com esse governo, o Brasil vai falir. E o Banco Central decretou liquidação extrajudicial da Rege, envolvida no caso Master. Isso mesmo, o Banco Central decretou nessa quinta liquidação extrajudicial da CBSF, uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Trata-se da empresa que faz a gestão dos fundos no grupo da Rege Investimentos. Com a decisão, as operações da gestora foram encerradas de imediato, todas as contas foram banidas. A medida atinge a instituição, mas não os fundos em si, que permanecem ativos, mas precisarão buscar novas instituições para serem administrados. O Banco Central não detalhou em nota quais as condutas consideradas irregulares, mas com certeza, quando abrir a caixa preta, novos nomes da política brasileira vão aparecer. Alexandre de Moraes pode perder a guerra contra a Receita Federal, o COAF e a imprensa. Entenda aqui comigo. Moraes instaurou um inquérito policial para perseguir a Receita, o COAF e a imprensa, alegando sem provas que eles fizeram vazamentos contra ele e contra outros ministros. Mas isso pode acabar sendo a maior derrota de Moraes até agora. Presta atenção então aqui, ó. Fica aqui comigo, porque nesse nosso encontro com justiça eu vou mostrar para vocês em 3 pontos como que a vingança do Moraes pode acabar se voltando contra ele. Vamos aqui direto então ao primeiro ponto. Olha isso aqui comigo, ó. A imprensa disse que Alexandre de Moraes começou um inquérito contra a Receita, o COAF e a imprensa. Isso por conta dos supostos vazamentos do patrimônio dos ministros do STF e dos seus familiares. Olha aqui, ó. Alexandre de Moraes abriu investigação e órgãos sob supervisão do Ministério da Fazenda terão de mostrar quem acessou informações fiscais de ministros do Supremo e dos seus parentes e quando isso foi feito. Gente, isso aí é, obviamente, o uso do direito, o uso da estrutura do STF para proteger os ministros do Supremo e os seus familiares. Isso de uma forma completamente ilegal. Olha aqui comigo como que esse caso é escandalosamente ilegal. Olha aqui esse trechinho específico, ó. Os ministros não sabem se houve ou não a quebra do sigilo fiscal, mas há uma corrente dentro da corte que defende a abertura do inquérito para apurar. Então veja aí, gente, a bizarrice. Os ministros não sabem, mas, ou seja, os ministros não sabem se tem nada de concreto, não sabem se tem materialidade, se houve um vazamento, não existe um objeto definido para que esse inquérito seja aberto. Existe só uma especulação, um achismo, um vamos nos proteger. Só que, e eu sei que isso é incrível, não é a primeira vez que Moraes faz isso. E enquanto eu te explico isso, eu queria agradecer a você por você sempre deixar aqui a sua manifestação que o nosso conteúdo é bom, deixando seu joinha, tocando aqui na tela, por você ter se inscrito no canal, por você ativar o sininho. Isso é muito importante para fazer a nossa voz conjunta da nossa comunidade que luta por verdade, por justiça e por liberdade, fazer essa voz chegar mais longe. E vamos lá, gente. Vocês sabiam que o Moraes ele já fez isso antes? No começo do inquérito das fake news, lá em 2019, o Moraes deu uma decisão muito parecida. Presta atenção aqui nesta notícia de 2019 para ninguém dizer que eu estou maluco. Moraes suspende a apuração da Receita por suspeita de quebra de sigilo de ministros do Supremo. Ministro mandou Receita afastar 2 servidores que atuaram em apuração sobre 133 contribuintes
entre os quais Gilmar Mendes e a mulher do presidente do STF, Dias Toffoli. Vocês lembraram? Moraes usou o inquérito das fake news, gente, para apurar, fazer uma investigação sobre a Receita, a fim de parar a investigação da própria Receita que supostamente atingiu Gilmar Mendes. Moraes chegou até a afastar servidores públicos por decisão monocrática dele, sozinho. E lá atrás, inclusive, o inquérito das fake news foi visto com muita resistência dentro do Ministério Público Federal, que foi contra e mandou arquivar na semana seguinte. Mas aí, Alexandre Moraes ignorou o arquivamento. A PGR da época, olha aqui, ó, a Raquel Doge, ela chegou a chamar esse inquérito aí, olha aqui em cima, ó, chegou a chamar esse inquérito aí de ilegal, dizendo que o STF fazia o papel aí de um tribunal de exceção. A diferença, gente, é que desta vez agora a situação pode acabar se voltando contra o próprio Moraes. E aí nós entramos no último ponto. Será que a sociedade vai aceitar isso da mesma forma como aceitou lá atrás em 2019? Olha aqui o que o órgão de representação daqueles servidores lá disse em 2019. Em nota, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil criticou a decisão de Moraes. O Sindifisco Nacional repudia a decisão arbitrária e inédita do ministro Moraes, ilegalmente na dupla função de Ministério Público e magistrado. Gente, já naquela época, olha aí. Trata-se de um verdadeiro tribunal de exceção, com o objetivo claro de transformar poderosas autoridades públicas em contribuintes intocáveis, a ponto de suspender fiscalizações em curso e afastar cautelarmente auditores fiscais da Receita das suas funções, violentando sem nenhum pudor o devido processo legal, foi o que disse aí a nota. Olha, isso aqui é para a gente ver que lá atrás já se falava em tribunal de exceção. E em uma época onde a imprensa estava apoiando esses inquéritos ilegais do Moraes, porque eles acabaram se tornando aí instrumentos para perseguir os bolsonaristas, a direita e o governo Bolsonaro. Só que agora a situação é totalmente diferente. Porque agora o Moraes está indo para cima de servidores públicos, pessoas técnicas e concursadas, que têm entidades de classe que as defendem, que têm representação considerável na imprensa, até no Congresso, e agora a própria imprensa, depois que mordeu esse osso chamado Moraes, não está mais largando. Não só a Malu Gaspar, não só o Lauro Jardim, não só outros jornalistas lá do jornal O Globo, mas até gente como a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicou notícias desabonadoras contra Moraes, criticando Moraes, como essa aqui, ó, de que o ministro também pressionou a Polícia Federal a favor do Banco Master, mostrando como os jornalistas, de fato, eles passaram a farejar sangue na água agora como tubarões. Lembre do tom da imprensa recentemente, que disse, agora que Bolsonaro foi preso, agora é preciso frear Moraes. Foi esse o tom da grande imprensa recentemente, por mais absurdo que seja. Ou seja, há uma diferença clara agora, porque o Moraes não está perseguindo bolsonaristas, que a elite brasileira e a grande imprensa ignoram ou até apoiam que sejam perseguidos, mas ele está perseguindo agora servidores públicos de duas classes inteiras de servidores federais, muito poderosas, muito fortes, e está perseguindo indiretamente jornalistas respeitados e grandes jornais que publicaram as notícias, sendo que é impossível para o Moraes ele vencer uma guerra contra a imprensa. Assim, gente, esta pode ser a primeira guerra que Moraes vai, de fato, perder. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que Moraes comprou uma briga grande demais para ele? Que agora o jacaré quer engolir aí um animal grande demais? Que, enfim, a gente vai ter resistência a Alexandre de Moraes? Conta aí para mim nos comentários. Tá todo mundo divulgando que o Toffoli recuou. Não é nada disso. Foi um rearranjo. Todo mundo sabe que a primeira decisão do Toffoli foi: Polícia Federal, lacre tudo que foi descoberto das buscas e apreensões nos endereços do Vorcado e traga aqui para o STF, não mexam em nada. Em seguida, Toffoli refaz a decisão e diz: não traga aqui para o STF, encaminhe para a PGR. E isso já foi amplamente divulgado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma face dessa história que pouca gente ainda percebeu. Que o delegado e os agentes da Polícia Federal, que estão à frente do caso do Banco Master, não fazem parte do sistema, não fazem parte desse regime que aí está. Por isso, não ficaria surpreso se trocarem o delegado que está investigando o caso do Banco Master.
Por quê? A decisão do Toffoli de autorizar as buscas e apreensões requeridas pela Polícia Federal já deixa isso muito claro. O Toffoli, eu já falei para vocês, não poderia negar esse pedido, mas o que ele faz? Ele cria um empecilho como saída a blindar Vorcaro e o Banco Master. Ele coloca aquele prazo de 24 horas para que as diligências fossem realizadas. Humanamente impossível operacionalizar 42 buscas e apreensões num prazo de 24 horas, a Polícia Federal não consegue cumprir esse prazo. Daí, então, nasce a nova decisão do Toffoli, criando empecilho ao prosseguimento da investigação, deixando claro que irá anular as buscas. Mas os objetos foram apreendidos. Toffoli, então, vem e tira esses objetos da mão da Polícia Federal e manda primeiro para o STF, isso gera um escândalo, ele pede para que se encaminhe para a PGR. Por quê? Porque ele deixa muito claro, eu não tenho controle desse delegado, eu não tenho controle dessa Polícia Federal que está à frente do Banco Master, mas do PGR eu tenho. E o Toffoli agora, como saída, diz, PGR, pericie os itens apreendidos do Banco Master. E exclui a PF e ainda critica o Banco Central. Então, a nossa leitura inicial sempre esteve certa. A ideia inicial de escalar o TCU para criticar o trabalho do Banco Central era para que o TCU emitisse um relatório apontando irregularidades na liquidação do Banco Master e, então, o STF pegaria o relatório do TCU e anularia a liquidação do Banco Master, anularia as ações do Banco Central. Isso fica muito claro porque agora, além do Toffoli blindar o Banco Master, tirando as provas apreendidas das mãos da Polícia Federal, na mesma decisão ele critica o Banco Central. É nítido, então, que está havendo uma blindagem do caso do Banco Master. O ministro havia antes pedido para todo o material apreendido ir ao seu gabinete e não ficar na PF, mas decidiu que Procuradoria-Geral da República poderá fazer perícia. Dá na mesma, sai do gabinete do ministro e vai para o gabinete do estagiário, que é isso que o Gonê é. A matéria segue e diz, o ministro, em um duro despacho, retirou da Polícia Federal o poder para periciar os materiais. Aqui fica muito claro que a Polícia Federal está fazendo um bom trabalho. É por isso que existe o caso Master. E ontem, numa live que eu fiz, inclusive, no meu YouTube, eu expliquei que o regime não quer que esse caso do Banco Master se torne novamente um mensalão e a Lava Jato. O regime está com medo que esse caso do Banco Master seja a lava-toga. Por isso que o regime está com a maior cara de pau se expondo mesmo a barrar, a frear essas investigações. Na mesma decisão, o Toffoli repassou a tarefa para a Procuradoria-Geral da República e fez críticas ao Banco Central, citando vulnerabilidades na regulação e fiscalização por parte da autarquia. Como pode o ministro criticar o trabalho brilhante do Banco Central e da Polícia Federal? Não fosse o Banco Central, as fraudes de 12 bi do Banco Master não teriam sido descobertas, porque só foram descobertas porque é o seguinte, o BRB queria comprar o Banco Master e o Banco Central tinha que aprovar essa compra. Quando o Banco Central foi analisar essa compra, lembrando que inclusive o Michel Temer estava contratado para fazer lobby no Banco Central para que o Banco Central aprovasse esse negócio de compra e venda BRB, que 80% é público, e Banco Master. Mesmo assim, com Temer na jogada, escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes contratado pelo Banco Master com valor de 129 milhões. Mesmo assim, o Banco Central visualiza as fraudes, encaminha para a Polícia Federal investigar o caso e o Banco Central impede essa compra. Então, não há o que criticar o trabalho brilhante do Banco Central que deu início à liquidação do Banco Master, ou seja, o Banco Central decidiu fechar o Banco Master. Fato é que todo mundo sabe que o ministro Dias Toffoli, após viajar no jatinho particular do advogado do Vorcaro, puxa esse caso sem motivos para ele. O Dias Toffoli está se intrometendo nesse caso, não tinha ninguém com prerrogativa de foro aqui. Ele entra e puxa esse caso para ele, põe sigilo em tudo e agora está criando empecilhos descaradamente na investigação, criticando inclusive o trabalho do Banco Central. Porque o que o Banco Master precisa é que essa liquidação caia por terra.
Porque imaginem só, eu tenho dito, esse Banco Master nada mais é do que a lavanderia da corrupção pós-Lava Jato. É isso que é esse Banco Master. O dinheiro da nova corrupção está ali. Só que fechando o Banco Master, as pessoas que colocaram o dinheiro ali estão perdendo seus dinheiros, porque está tudo bloqueado. E o fundo garantidor só devolverá 250 mil. Então imagine um cara, um corrupto, seja um político, uma autoridade, seja um ministro, que colocou dinheiro ali, colocou ali 10 milhões, pelo menos, né? Colocou 10 milhões, quer dizer, vai voltar 250 mil para ele? Ou seja, o regime precisa que essa liquidação se desfaça para que o dinheiro de milhões e milhões de corrupção, eventualmente, voltem para essas pessoas. Então, obviamente, existe a missão por trás de desfazer o trabalho do Banco Central para que essa liquidação caia por terra, para que essas pessoas não percam o dinheiro que colocaram no Banco Master. De outro lado, você tem a Polícia Federal investigando a fundo tudo isso, podendo vir a prender o Vorcaro. Imaginem o Vorcaro preso, delatando pessoas. Então você tem o Vorcaro com muita gente aqui. O Vorcaro sabe cada real que tem no banco, quem colocou e da onde vem esse dinheiro dessas pessoas. O Vorcaro, então, não pode morrer, porque senão essas pessoas não pegam o dinheiro, tampouco pode ser preso, porque senão ele pode delatar, e também é um grande problema. Então, de um lado, precisam desfazer o trabalho do Banco Central para que o dinheiro volte, de outro lado, precisam blindar o Vorcaro para que o Vorcaro não abra o bico. Por isso que nós estamos vendo o que estamos vendo. Então, eu preciso prestigiar esse trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal, então, pede essas buscas. O Dias Toffoli não podia dizer não, senão seria um grande escândalo. Imagine a Malu Gaspar dizendo: Polícia Federal tenta investigar o Banco Master e Dias Toffoli não deixa. Então ele autoriza essas buscas, mas cria esses empecilhos. E agora, tudo que sempre dissemos de ter um tribunal politizado e ser o PGR um longa-manos desse tribunal está muito claro. O Dias Toffoli agora diz: só a PGR pode periciar esses aparelhos. Quer dizer, a PGR é mais séria que a Polícia Federal? Para mim, essa decisão diz todo o contrário, que estão com medo da Polícia Federal. A Polícia Federal, então, está no caminho certo. Essas decisões do Dias Toffoli, de puxar o caso para ele, de declarar o sigilo, de criar esse prazo de 24 horas que nunca existiu no Brasil, não existe prazo para busca e apreensão, agora determinar que tudo vá para o STF, depois para o PGR, isso mostra de forma muito clara que o Banco Master tem o potencial de ser a lava-toga. E agora, será que provas sumirão? Tipo aquelas 190 filmagens do 8 de janeiro que desapareceram, e eu já questionei, vocês lembram disso. Será que o que eles querem esconder, o PGR está disposto a esconder para eles? Fato é que isso é um escândalo muito grande, e quanto mais eles tentam blindar Banco Master, blindar Vorcaro, mais escancara que esse caso é o tendão de Aquiles dessa corrupção toda e desse regime que aí está. Eu sou o Jeffrey Chicchini, sou advogado e vou denunciar todos os dias da minha vida a injustiça e vou defender a correta aplicação da lei. Um grande e forte abraço a todos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.